Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aí estudar a primeira lei da termodinâmica. Bom, primeiro vamos retomar o conceito de trabalho. Para isso vamos partir aqui desse recipiente que tem um volume inicial a uma altura inicial. E quando sujeito a uma força F, está aqui representada, ele atinge um volume final. Portanto, teve força, está aqui, teve deslocamento, que seria essa parcela aqui, portanto, teve realização de trabalho. Como é que a gente calcula o volume desse recipiente? Basta fazer a área da base vezes a altura, né? E o que seria a variação no volume? Ora, a área vezes a altura final menos a altura inicial. Esse pedacinho aqui representado é H final menos H inicial, né? Esse seria o nosso ΔS, nosso deslocamento aqui, ΔS. Portanto, eu posso dizer que ΔV, ou seja, a variação no volume, é a área vezes o deslocamento, né? Bom, agora retomando os conceitos de pressão. Pressão, existe pressão P quando uma força F age sobre uma área A, né? E aí força é P vezes A. Por último, trabalho é força vezes deslocamento, né? Se trabalho é força vezes deslocamento, nós teremos P vezes A, que equivale a F, aqui representado, vezes deslocamento. Área vezes deslocamento é, na verdade, ΔV. Portanto, nós teremos que trabalho é P vezes ΔV. Então, está aí a dedução da expressão que permite calcular o trabalho, né, quando a força que age aqui sobre o pistão é constante. Então, trabalho a pressão constante é pressão vezes variação no volume. Portanto, é um cálculo que serve para transformações isobáricas, né, aquelas que têm pressão constante. Então, bom, é mais comum isso aparecer em gráficos. O gráfico pressão versus volume permite a gente calcular o trabalho. Como é que fica? Bom, se o gráfico for como esse, perceba que o valor da pressão aqui se mantém constante. Então, basta usar a expressão trabalho igual a P vezes ΔV. Só que P é esse lado aqui, ΔV é esse lado aqui. E quando a gente faz lado vezes lado, a gente encontra a área dessa figura. Portanto, fazer P vezes ΔV equivale a calcular a área. E aí a gente diz, então, que o trabalho é numericamente igual à área. Em outras palavras, dado um gráfico P versus V, para achar o trabalho, basta calcularmos a área. E essa relação é válida sempre, né? Aqui, portanto, se a pressão for variável, como é que fica? Você vai ter que produzir, ou o exercício vai te dar um gráfico, P versus V. Aqui. E como é que a gente calcula a área? Como é que a gente calcula o trabalho? A partir da área. Nesse exemplozinho aqui, a transformação AB, dado por essa reta, nos fornece aqui um trapézio. Portanto, para calcular o trabalho, basta calcular a área do trapézio. Então, tá aí, né? Um detalhe importante é que para ter trabalho tem que ter deslocamento. Se tem deslocamento, tem variação no volume, né? Logo, nas transformações isovolumétricas, que é sinônimo de isocórica, não tem realização de trabalho. Trabalho zero em transformações isovolumétricas. E a energia interna? Bom, a gente viu na dedução do que é um gás ideal que a energia interna é a energia de movimento de cada um desses milhões e bilhões de moléculas, né? Energia de movimento é energia cinética, né? Então, a energia interna, representada pela letra U, nada mais é que a energia cinética. Acontece que, quanto mais veloz essas partículas se deslocarem, maior a chance delas colidirem, portanto, maior a temperatura. Logo, a energia cinética é função da temperatura. Então, resumindo, a energia interna representada pela letra U é a própria energia cinética e a energia cinética depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, portanto, maior a energia interna, né? E
como é que seria a variação de energia interna, ou como a gente calcula a energia interna em cada situação? Bom, existem várias maneiras de calcular a energia interna. A gente vai aprender apenas para os tais gases ideais e monoatômicos, né? A energia interna vai ser dada por essa expressão, 3 meios de nRT, onde N é o número de mols, aqui, R é a constante universal, e T é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. Como nRT é igual a PV, então U é 3 meios de P vezes V. Né? E o que seria o ΔU? ΔU é a variação de energia interna. Então, 3 meios de NR, ΔT. Ou ainda, né, 3 meios de P vezes ΔV. Um detalhe importante é que ΔU existe quando tem ΔT. Se a transformação for isotérmica, ou seja, se a temperatura for constante, não há variação de energia interna. Se a temperatura for constante, ΔU será igual a zero. Bom, agora que já definimos como é que se calcula o trabalho numa transformação gasosa, já podemos falar da primeira lei da termodinâmica, né? Essa primeira lei é uma lei de conservação. Ela vai explicar o que acontece quando a gente fornece ou retira calor de um gás. Duas coisas podem acontecer, isoladamente ou separadamente. Quais são elas? Bom, primeira coisa, eu posso fornecer calor e variar o volume. Acontece que se o volume varia, a gente tem realização de trabalho. Pode ser positivo ou negativo. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. A segunda coisa é variar a temperatura. Só que a temperatura está diretamente relacionada com a energia interna. Portanto, variar a temperatura significa alterar também a energia interna. Né? Daí vem a equação. O calor fornecido ou retirado, representado aqui pela letra Q, pode, não quer dizer que vá, né? Pode produzir duas coisas. Uma delas é a realização do trabalho. A outra é a variação da energia interna. Todo o calor fornecido ou retirado vai fazer com que haja realização do trabalho e a energia interna varie. Essas são as possibilidades. ΔU, mais uma vez, é a variação de energia interna, medida em joules, tá? Energia, calor, trabalho, tudo em joule. Tal é o trabalho, né? E que o calor que a gente fornece ou retira de um sistema. Então, tá aqui. Essa é uma lei de conservação de energia. A energia total, ela é usada para realizar trabalho e variar a energia interna. Essas são as possibilidades. Bom, um detalhe, mais uma vez, o trabalho será realizado pelo gás, significa que o gás se expande, né, à custa da sua energia interna. Ou seja, trabalho realizado pelo gás é um trabalho positivo e a gente vai ter aqui um ΔU, uma variação de energia interna negativa. Né? Trabalho realizado sobre o gás quer dizer que o volume diminui, a gente tem uma contração, né? Resultado desse trabalho vai ser negativo, tá bom? E a energia interna, ΔU, vai ser positiva. Então tá aí duas situações importantes para a gente discutir. Como é que fica então a equação, a primeira lei da termodinâmica, para as transformações isotérmicas? Então tá aqui. Primeira lei, calor fornecido ou retirado vai realizar trabalho ou variar a energia interna, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, sempre nessa lógica. Se for isotérmica, significa que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, logo a gente não tem ΔU. ΔU é zero. Se ΔU é zero, significa que o calor é igual ao trabalho. E aqui a gente tem duas possibilidades. Se o Q for positivo, significa que o trabalho também é positivo, né? Ou seja, se o Q for positivo, se o gás receber calor, a gente tem uma expansão, né?
Por outro lado, se o Q for negativo, o trabalho também é negativo, o que implica que a gente tem contração. Segundo caso a se discutir, nas transformações isovolumétricas. Isovolumétrica significa que o volume é constante, logo a gente não tem ΔV. Então, está aqui a primeira lei. Se não tem ΔV, lembrem-se que não tem trabalho. Se não tem trabalho, Q igual a ΔU. Se Q igual a ΔU, de novo, a gente tem duas possibilidades. Se o gás receber calor, a sua energia interna aumenta, né? Se o gás perder calor, que é negativo, sua energia interna diminui. Vamos lá agora para uma transformação adiabática. Bom, transformação adiabática é aquela que ocorre sem troca de calor, ou seja, Q igual a zero, né? Num gráfico, ela sempre se localiza, observem aqui azul, entre duas isotermas. Então, eu tenho uma curva isoterma aqui TA, outra TB, né? A adiabática pode ocorrer com redução no volume ou com aumento do volume e redução na pressão, ou o contrário, aumento da pressão e redução no volume. Tudo bem? Uma coisa importante sobre essas duas isotermas é que quanto mais distante do eixo aqui ela se localiza, maior a temperatura. Logo, a temperatura em A é maior que a temperatura na curva B, né? Um exemplo, uma aproximação de uma transformação adiabática, uma vez que não existe sistema isolado, é uma aproximação, ela é uma transformação que ocorre rapidamente. Então, de novo, uma possibilidade, uma expansão brusca de redução na pressão, ou um aumento brusco na pressão com redução no volume. São as duas possibilidades. Analisando a primeira lei, Q igual a tal mais ΔU, a gente tem duas possibilidades, né? Quais são elas? Se Q é igual a zero, a gente tem trabalho positivo ou trabalho negativo. Se o trabalho for negativo, significa que o ΔU é positivo. Ou seja, o volume diminui, trabalho negativo. E ΔU positivo, energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Essa é uma possibilidade, né? Segunda possibilidade, trabalho positivo. Significa que ocorreu expansão. Trabalho positivo, logo ΔU é negativo. Então expandiu, mas esfriou, né? Ou seja, o gás consome parte da sua energia interna para se expandir. A energia interna, portanto, diminui. Então está aí a transformação adiabática. Q é igual a zero, ou o trabalho é negativo, que implica ΔU positivo, ou trabalho positivo, que implica ΔU negativo. Então vamos agora a uma aplicação da primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. Uma máquina térmica cuja substância de trabalho é um gás ideal. Lembrando que uma máquina térmica ela sempre opera entre dois meios, né? Uma região de temperatura TA, uma região aqui de temperatura TB, né? E qual que é a ideia? A ideia é que ao longo do ciclo esse gás consiga retirar calor de TA e levar até TB e vice-versa, né? Então, a substância de trabalho é um gás ideal. Então, você tem um gás ideal circulando aqui numa tubulação, retirando o calor de uma fonte quente, rejeitando na fonte fria. Ou o contrário, retirando da fonte fria e rejeitando na fonte quente, né? Mas aí à custa de uma energia externa para fazer isso. Então, aqui a gente tem um gráfico pressão versus volume e vamos às perguntas. Reparem que aqui já está em unidade do SI, né, tanto a pressão quanto o volume. Primeira pergunta, classifique cada uma das transformações em isobárica, isocórica ou isotérmica. Então vamos primeiro para a transformação AB. Está aqui a transformação AB. Pelo formato, eu já diria que se trata de uma isotérmica, mas eu preciso comprovar. Não posso me deixar levar por essa curvinha. Talvez ela não seja nenhuma dessas três, né? Como é que a gente comprova? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Se a gente fizer PA vezes VA, 4 vezes 0,1, PB vezes VB,
1 vezes 0,4, a gente vai ter o mesmo resultado. Isso só acontece na isotérmica. Então, AB, transformação isotérmica. BC, essa é mais fácil. Pressão em B, pressão em C, vale 1 vezes 10 à quinta. Mesma pressão, isobárica, né? E CA, fechando o círculo aqui, CA, fechando o ciclo, né? Volume constante, portanto, isocórica. Então, tá aí. Já classificamos as três. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá, então, item B. Sabendo que no ponto A o gás se encontra a 27 graus Celsius, está aqui, determine sua temperatura nos pontos B e C. Opa, mas de A para B a gente já viu que é uma isotérmica, né? Se é uma isotérmica, significa que TB e TA são iguais, portanto, 27 graus Celsius é a temperatura em B. Em C, a gente vai usar a equação geral dos gases. PV sobre T para A igual a PV sobre T para C. PVT Povotoy, né? Pressão em A, 4 vezes 10 à quinta, né? Nunca esquecer. E volume 0,1, tá aqui. Pressão em C, a gente tem que é 1, tá aqui, vezes 10 à quinta também, volume 0,1. Temperatura em A é 27, só que aqui é sempre temperatura absoluta, a temperatura é Kelvin, portanto, mais 273, né? Fazendo aqui o 10 à quinta, nem precisaria ser colocado, né? Está presente nos dois, mas só para deixar claro aí, eu coloquei. 4 vezes 0,1 deu 0,4, 1 vezes 0,1 deu 0,1. Então tá aqui, 27 mais 273, 300, né? 300, fazendo aqui em cruz, né? A regrinha 300 vezes 0,1 dá 30, dividido por 0,4, 75 kelvins. Então tá aí a temperatura nos dois pontos. Letra C. Determine o trabalho em cada uma das transformações gasosas. Considere reta a linha que liga os pontos A e B. Então a gente vai aproximar aqui de uma reta, que é uma boa aproximação, né? Então qual é o trabalho na transformação AB? A gente viu que quando o gráfico não é, a pressão não é constante, a gente tem que calcular a área. Então transformação AB é essa área aqui. Então tá aqui, a área de um trapézio, né? Base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. A base maior é esse lado aqui, 4 vezes 10 à quinta. Base menor, esse pedaço. As bases são os lados paralelos, 1 vezes 10 à quinta, tá aqui. Altura, 0,3, tá aqui, né? Dividido por 2, então tá aí. 4 mais 0,1 dá 5. 5 vezes 0,3 dá 1,5, dividido por 2, 0,75, né? Vezes 10 à quinta, só repetiu 10 à quinta até em todas as etapas. Então, transformação AB já foi feito. Vamos agora para a transformação BC. Transformação BC é uma isobárica. Isobárica, ou a gente calcula a areazinha aqui, né? Ou a gente faz P vezes ΔV, dá na mesma. Fazendo isso, 0,3 vezes 10 à quinta. Perceba negativo, e tem que ser. Toda vez que o volume diminui, ΔV negativo, trabalho também negativo, numa compressão. A transformação que vai de C até A, volume C é igual ao volume A, então não tem trabalho, né? E para fechar o exercício, determine o trabalho realizado no ciclo ABCA. Isso é a mesma coisa que o trabalho total. Qual o trabalho total? A soma dos trabalhos, tá? Então, trabalho total, trabalho da AB, que deu 0,75 vezes 10 à quinta. Trabalho da BC, que deu menos 0,3 vezes 10 à quinta. Trabalho da CA, né, que dá 0, não teve variação no volume. 0,75 positivo com 0,3 negativo, 0,45. 10 à quinta, ou em notação científica, está aqui 4,5 vezes 10 à quarta. Um detalhe importante, vou usar aqui, um detalhe importante eu apaguei aqui para mostrar o seguinte. Se a gente pensar que isso aqui é uma reta, que foi a aproximação do exercício,
a gente tem essa figura aqui toda como sendo um triângulo, né? Eu poderia calcular o trabalho total, que é o trabalho no ciclo, simplesmente achando a área do triângulo, que é 0,3 vezes 3, né? Isso daria 0,9 por 2, 4,5, uma vez que é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, chegaria aqui ao mesmo resultado. Num ciclo, basta calcular essa área interna e lembrar o seguinte: se o sentido for horário, esse trabalho ele é positivo, né? Se o sentido for anti-horário, então num ciclo anti-horário, a gente tem um trabalho negativo, letra tal aqui de trabalho, com um sinalzinho de menos. Então, tá aí respondida a primeira questão. Ainda tem o item D. Dê o valor da energia interna nos pontos A, B e C. Só lembrando a equaçãozinha, 3 meios de NRT ou 3 meios de PV. Como a gente tem um gráfico PV, a opção é usar 3 meios de PV. Então, no ponto A, P é 4 vezes 10 à quinta e V é 0,1. No ponto B, P é 1 vezes 10 à quinta, aqui, e o volume no ponto B é 0,4. Para o ponto C, a mesma coisa, 3 meios de P, 1 vezes 10 à quinta, está aqui, vezes o volume, que é 0,1. Né? Então, fazendo a continha aqui para os 3 vezes 4, 12, né? 12 dividido por 2 dá 6, vezes 0,1, 0,6. Para o ponto B, 3 vezes 1, 3, vezes 0,4, 1,2, dividido por 2, 0,6, está aqui. E no ponto C, 3 vezes 1, 3, vezes 0,1, 0,3, dividido por 2, 0,15, vezes 10 à quinta. Reparem que ponto A e ponto B têm mesma energia interna. É claro, a energia interna é função da temperatura, né? Se a temperatura é a mesma, a gente tem a mesma energia interna aí nos dois pontos, A e C. Até porque a gente tem uma isoterma, né? Letra E, aliás, dê o valor da variação de energia interna em cada uma das transformações. Será que a energia interna varia? Quanto variou? Só fazer ali a final menos a inicial. No caso, na transformação AB é uma isotérmica, portanto, ΔU igual a zero, já que o U do ponto A e o U do ponto B são exatamente os mesmos. Transformação BC, fazendo aqui simplesmente a subtração da energia interna, né, de C menos U de B, menos 0,45. 0,15 menos 0,6, 0,45, está aqui. CA, a gente vai ter, em A vale 0,6, em C vale 0,15, portanto 0,45. E qual a variação de energia interna no ciclo? Isso é sempre. O ciclo sempre parte de um ponto e chega ao mesmo ponto. Portanto, as condições iniciais e finais, né, são as mesmas. Em todo o ciclo, ΔU igual a zero, né? Porque sai e chega exatamente ao mesmo ponto. Então, tá aí, usamos todas as equações até aqui, né? Mais um aqui para fechar, e aí sim, de fato, aplicar a primeira lei. Dê o valor do calor fornecido ao gás, né, ou cedido pelo gás, em cada uma das transformações. Lembrando que calor é o trabalho mais ΔU. Então, na AB, trabalho 0,75, ΔU 0. Então, está aqui 0,75 vezes 10 à quinta, ou 7,5 vezes 10 à quarta. Transformação BC, né? Pegando lá o valor do trabalho do exercício anterior, trabalho deu 0,3, né? ΔU 0,45, ambos negativos, isso dá menos 0,75 vezes 10 à quinta, ou menos 7,5 vezes 10 à quarta. E transformação CA, está aqui, né? Trabalho é 0 e ΔU 0,45 vezes 10 à quinta, ou 4,5 vezes 10 à quarta. Então, aplicamos aqui a primeira lei, né, em todas as transformações, AB, BC e CA. Então, tá aí.
Mais um exercício da UDESC aqui. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama pressão versus volume da figura. Determine o trabalho em Joule realizado em cada etapa e durante o ciclo. Então, qual o trabalho em cada etapa e durante o ciclo? Eu chamei aqui de ponto A, isso aqui de ponto B. Trabalho na transformação AB vai ser a área de um trapézio. Então, essa partezinha aqui, ó, é a transformação AB. Né? Qual o trabalho na transformação? Eu vou chamar aqui BC. BC é essa reta. A gente tem redução no volume, né? A área agora é essa área inteira, né? Toda a área aqui engloba a parte BC. Então, é base vezes altura, na BC, né? E, por último, na CA. Na CA, o volume é constante, não tem trabalho. Né? Então, na AB, área do trapézio, base maior, está aqui, 30, base menor, 10, altura 3, está aqui. Na transformação BC, a base vale 3, né? Ou menos 3, na verdade, que está indo de 4 para 1, base é menos 3, e a altura vale 30, tudo aí multiplicado vezes 10 à quinta, né? Porque Pascal é o mesmo que 10 à quinta Newton por metro quadrado, só para deixar claro ali de onde vem o tal de 10 à quinta, tudo bem? Então, a gente teve aqui 30 mais 10, 40, 40 vezes 3, né? Dá 120, dividido por 2, 60. 60, 10 a 15. 10 a quinta, né? Menos 3 vezes 30, menos 90. Então, 60 menos 90, um trabalho aqui negativo durante todo o processo ABCA. É claro que eu poderia fazer aqui o trabalho total, né? Que é o que o exercício queria, fazendo simplesmente a área do triângulo. A gente tem aqui um triângulo, bastava fazer a base, que é 0,3, né? Aliás, 3, vezes a altura, que é 20, 3 vezes 20, 60, né? Dividido por 2, 30. Como eu disse, sentido anti-horário aqui, um trabalho negativo, né? Então, 30 vezes 10 à quinta, também para o trabalho total. Então, qual o trabalho realizado em cada etapa? Na etapa AB, aqui, deu 60 vezes 10 à quinta. Na etapa BC, que é daqui para cá, né? BC, tá aqui. Esse eu chamei de A, só para relembrar. Na etapa BC, vale menos 90. O total, menos 30. Então, tá aí. Espero aí que tenha ficado claro, né? E bons estudos a todos.